Boas, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo! E hoje é a aula número 8 e é a última aula aqui dos modelos em Excel, não é? Já falámos muito, já há muitas semanas, né? Já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou seja, só foram praticamente 2 meses quase a falar deste tipo de modelos, não é? Espero que alguns de vocês estejam a aproveitar e pronto, hoje vamos concluir e vamos falar de algumas coisas interessantes. Vamos então começar. Bem, o campeonato inglês já acabou, não é? Então agora temos finalmente os 380 jogos do campeonato inglês, o que é super interessante. Como sabem, a gente utilizou os primeiros 300 jogos para treinar o modelo e depois os últimos 80 testámos o modelo. A ideia principal é, hoje vamos ver, juntarmos os modelos todos, né? Uma espécie de sabedoria coletiva, será que conseguimos melhorar os resultados? E na semana passada nós brincámos um bocadinho com isso e fizemos uma espécie de preview de alguns jogos, não é? Onde utilizámos os 6 modelos que tínhamos construído, fazíamos uma média da linha de spread que nos tinha dado, depois transformámos em probabilidades, etc. Hoje vamos ver assim, mais em detalhe isto. Nós vamos utilizar duas abordagens, um assembly com regressão linear e vamos fazer um assembly com a regressão logística, tá? É para verem as duas coisas. A logística tem umas coisas engraçadas que depois já vão ver mais à frente, até vamos precisar de um add-in, mas pronto, vamos lá começar. Então vá, a regressão, como é que a gente vai fazer isto? Muito simples. Nós tínhamos feito a média dos modelos, não é? Mas eu queria vos mostrar separadamente. Então, eu fui buscar a informação, que isto é a mesma folha, não é? A montagem é a mesma, só que agora o spread é calculado ligeiramente e ver a ponderação de cada spread, se havia um modelo que devia de ser mais contabilizado que outro ou não. Eu vou-vos ensinar a técnica, vão ver que isto depois tem aqui umas coisas engraçadas, mas mas já, continuando, eu fui ver a cada modelo que tínhamos construído, os 6 modelos, não é? Qual era o spread que nos tinha dado, não é? Ou seja, no GSM deu-nos 0,94 para o primeiro modelo, depois deu 0,66, 0,63, 0,50. Estão a ver aqui este menos, e depois tem aqui um spread que vai ser uma ponderação, não é? Vai ter um coeficiente vezes cada um destes valores e depois tem aquele valor da interseção que é da regressão linear. Mas antes de irmos para isto, eu tenho aqui ao lado a regressão. O que é que eu fiz? Só para vocês verem. Eu fiz a média dos modelos, que era aquilo que a gente tinha feito na aula passada, não é? E fui testar então, fiz uma regressão muito simples da média dos modelos e fui testar com o valor real, para ver se era estatisticamente significativo. Ou seja, e aqui o modelo realmente está a dizer, vejam que dá um valor muito pequenino, elevado a menos 19, e está a dizer que a média dos modelos é estatisticamente significativa, etc, etc. O R quadrado dava aqui 19,85, mas não é isto bem que a gente quer, eu só vos queria mostrar que podíamos utilizar a média. Agora, será que todos os modelos devem ter a mesma ponderação? Porque aqui a ponderação é como se fosse um sexto, não é, de cada um dos modelos. E eu quero ver agora a ponderação separadamente. Nós fomos novamente utilizar a regressão, não é, do Data Analysis, em que a variável de resposta é isto, e os inputs são os 6 modelos, e depois deu um resultado. E vejam os resultados que deram. Agora, basicamente o modelo teve aqui um R quadrado de 21, ou seja, melhorámos, mas também já falámos um pouco disto, não é? Principalmente quando falámos no TSM, o Team Statistical Models, onde tínhamos muitas variáveis. Podemos estar a adicionar artificialmente variáveis, mas que não são relevantes para o modelo. E foi um pouco o que parece que aconteceu aqui. Quando eu decomponho esta média nos 6 modelos, a única variável que dava estatisticamente significativa, com aqueles 5% de significância, era o GSM, ou seja, era o modelo das médias de gols das equipas. Todos os outros não eram estatisticamente significativos. O que é que isto quer dizer? Estar lá ou não estar, basicamente não servia para nada. Mas, para o propósito deste exercício, vocês acho que perceberam esta decomposição. Eu vou deixar estar estes modelos todos, até porque em termos médios eu podia utilizar esta média, não é? E vou ponderar. E quais são os coeficientes? Os coeficientes são estes, e é isto que eu tenho aqui. O meu spread vai ser a combinação desta interseção, que é praticamente zero, e depois tenho o coeficiente do primeiro modelo vezes o spread do primeiro modelo, etc, etc, etc. Ou seja, todos estes coeficientes e vão multiplicar. Fazendo isto, tenho aqui o meu spread e pronto. E depois eu podia ver o erro entre este meu spread e o valor real. Veja, eu tenho aqui o erro, mas não fiz a otimização. Aqui eu não preciso de fazer a otimização, tá bom? Porque ele é uma combinação dos outros modelos. E deu isto.
E a partir daqui é como se fosse um novo modelo, mas é um modelo combinado, não é? Utilizando estes parâmetros e fui ver os resultados. A mesma história, não é? Depois, novamente, repete-se tudo, se vocês já fizeram, não é? Das outras aulas, toda esta parte é igual. Este modelo acertou 57%, encontrou 224 apostas, etc. Deu positivo naquela stake, no level stake, dava negativo se apostasse sempre. É muito semelhante aos outros modelos. E este é o da regressão. Repetindo, vejam o que aconteceu. Fomos buscar os spreads, não é? Fizemos a regressão para ver qual era a ponderação de cada um deles. Chegamos à conclusão que se calhar mais valia não utilizar alguns deles, não é? Não esqueçam também já agora que isto é uma amostra relativamente pequena, devíamos trabalhar com amostras melhores. Mas pronto, para o propósito, não é? Se tivessem vários modelos, era esta um pouco a técnica. Depois de fazerem a ponderação, utilizando por exemplo a regressão linear, vocês podiam tentar excluir, não é, alguns desses modelos. Não se esqueçam que quando excluem, depois têm que correr outra vez a regressão, tal como fizemos no TSM, não é? Na aula número 2. Pronto, este era o do spread, o da regressão linear. E agora vamos utilizar o assembly da versão logística. Este assembly da versão logística será muito semelhante ao que fizemos no LPM, não é? Onde tínhamos aqui uma função que dava uma probabilidade e a técnica, em vez de ser minimizar os erros quadrados, era maximizar este log likelihood. Então a ideia é a mesma coisa, vamos ter que fazer um pouco este truque de passar o spread para algo binário 1 ao 0, 1 ao 0, não é? Pois é continuar a fazer a mesma coisa. Então veja, novamente fui buscar, em vez de ser o spread, fui buscar a probabilidade do modelo de ganhar, isto sem a influência do spread, tá? É a probabilidade do modelo, aos 6 que já tínhamos, ou seja, dá uma probabilidade aqui. Ou seja, vejam, aqui está-me a dizer que a equipa da casa a ganhar era muito pouco provável, não é? 27, 34, etc. Estas probabilidades são as mesmas. Vou-vos mostrar este 27,1, já agora, é estes 27, não é? Win Probability Model. Fui buscar. Têm que fazer estas probabilidades, aqui têm que tomar uma opção. Faça à casa. Depois, para a probabilidade dos visitantes, né, como isto nós estamos a trabalhar na Liga Asiática, depois fazemos 1 menos essa probabilidade. Mas estão a ver? Primeiro fazem isto, vão buscar a semelhança da regressão linear, só que agora trabalham com probabilidades, vão transformar então o resultado, esta margem real, no resultado de 0 a 1 e depois vão comparar estas probabilidades com isto. Aqui nós vamos utilizar um add-in que vocês vão instalar no Excel, que é este add-in. Eu já vos vou dizer onde é que vão buscar, que é o Real Statistics Data. Isto é tipo um complemento que podem pôr no Excel. O Excel por si já tem aqui uma espécie de data analysis, né? Com isto dá para fazer mais coisas, né? Podiam construir manualmente estas coisas, mas já existe este add-in, por isso é vocês instalarem. Eu vou-vos mostrar o site. Pronto, o site é este, é o Real Statistics Using Model, o Using Excel. Aqui estão as instruções, está aqui o download, eu depois deixo aí na descrição, fazem o download, etc. Depois ativam, têm que ir aos add-ins, tal como fazem o Data Analysis, têm que ativar nos add-ins, eu também já vos vou mostrar isso, e pronto. E depois aparece aquela aba extra com este Excel, tá bom? Então, se tiverem dúvidas, está aqui tudo, todas as instruções estão aqui no site, não é? Também tem aqui depois matéria, não é? Se quiserem estudar alguma destas coisas em pormenor, coisas básicas, o que é a nova, o que são estas distribuições, ele também faz aqui um resumo. Por isso, é um site, é mais uma ferramenta para vocês, para quem quiser utilizar o Excel com ainda mais potencial a nível estatístico e estas ferramentas que são muito úteis para diversas coisas. Pronto! E porquê é que nós vamos precisar isto? Que agora realmente temos que fazer aqui uma coisa que é a curva ROC. E isto vai ser muito simples. E já está aqui o resultado, mas eu vou-vos mostrar como é que eu fiz isto. Então, quando vocês já ativam, já agora vou-vos mostrar isso. No ativam, vão aqui no account, nas opções, desculpem, nos add-ins e vejam que aparece este Real Statistics. Se ele não tiver depois ativado, quando instalarem, tem que ativar aqui, ok, e depois ele já vos aparece aparece uma aba a dizer add-ins, tá bom? E agora o que é que vocês vão fazer? Data Analysis, vão correr esta Binary Logistic and Probit Regression, é isto que vão escolher, fazem ok, depois de escolherem ok, qual é o input range? O input range vai ser este, ou seja, é os 6 modelos mais a resposta, ponham a resposta do lado direito, tá bom? Ou seja, a última variável, que é o 0 a 1.
depois selecionam isto tudo e depois ponham logística, raw data, digam que a primeira linha tem os nomes. Como o meu Excel não é o americano, eu tenho que mudar os pontos para vírgulas, senão se calhar vai dar erro. Isso depois vocês veem. Depois põem o output. O meu output eu pus aqui, depois deu este gráfico que eu já vos vou mostrar. Mas é só isso. Depois carreguem em OK. Tá bom? Depois carregarem em OK e escolherem que querem. Eu pus aqui, desculpem. Pus aqui, depois deu este palavreado todo aqui. O gráfico se calhar depois aparece cá em baixo, é que eu puxei cá para cima. E agora vamos falar um pouquinho disto. Tem aqui muita coisa, mas isto é de forma simples, sem querer complicar muito isto. Agora estes são os coeficientes, etc. dos modelos. Pronto, o que é isto? Este Rock Curve Receiving Operator Characteristic. Vejam, isto dá uma informação gráfica, eu vou dizer isto a nível muito básico. Imaginem que vocês apostavam aleatoriamente. Esta é a resposta aleatória. É esta. Já agora, isto é como se fosse um quadrado. Vejam que vai de 0 a 1. 0 a 1 está um bocadinho esticado, mas esta linha na diagonal significa quase que se apostassem aleatoriamente. E vocês querem um modelo que seja melhor do que apostar aleatoriamente. E a vossa curva ROC normalmente tem que dar uma coisa deste género. Quanto mais acentuada, mais próxima de 1 tiver, veja, se esta curva, por exemplo, fosse de 0 diretamente a 1 e depois de 1 para ali, era a melhor curva possível. Tá bom? E esta curva é engraçada porque diz-nos, ok, eu tenho uma taxa de acerto de 63,7 para os dados em que eu dizia que a equipa da casa realmente ganhava, para os dados em que eu dizia que não ganhava, também acertei 64. Ou seja, estes dois valores estarem muito próximos, muito parecidos, não é mau. E o accuracy, ou seja, a percentagem de acerto global aqui desta Rock Curve é 64,3, o que é ótimo, não é? O que é ótimo. Este cutoff, vejam, é o ponto de referência em que eu digo, eu devo apostar a favor da casa ou não apostar a favor, ou neste caso apostar a favor da equipa visitante no mercado asiático. E como nós trabalhamos no mercado de linha asiática que normalmente está próxima de 2, não é? Faz sentido este cutoff ser em 0,5. Nem sempre, às vezes há cutoffs que não precisam de ser em 0,5, tá bom? Mas por norma, normalmente usa-se um cutoff ali a 50%, porque queremos uma resposta sim ou não, não é? É 50% para um lado ou para o outro, etc, etc. Por isso, faz sentido aqui. Agora, o que é que eu posso dizer isto? Esta informação visual utilizando esta Rock Curve é engraçada porque vocês podiam ter dois modelos aqui e comparar as curvas Rock uma da outra. Qual é que seria melhor? A que estiver mais próxima de 1. E depois, então e se as curvas não se, por exemplo, as curvas estiverem muito uma em cima da outra, se podem identificar através da área por baixo de cada curva. Também podem otimizar esta curva ROC fazendo a distância euclidiana entre este ponto, que é o melhor ponto possível, até uma tangente da curva. E isso maximiza, pronto, aqui este parâmetro. Mas não vamos entrar por aí. A ideia que eu quero que vocês fiquem, não é, quando aplicam esta ROC Curve, para já não querem uma curva que dê como esta, tem que haver uma diferença, não é? Vocês veem visualmente que realmente a curva é boa. Se a curva quanto mais próxima tiver assim, melhor é o modelo. Agora, vamos ver aquela história dos parâmetros estatisticamente significativos. E agora, novamente, tivemos aqui alguns problemas. E eu vou-vos mostrar isso. Isto também dá, não é, o p-value como deu na regressão. E vejam o que aconteceu. Nenhum dos modelos nesta ROC Curve é estatisticamente significativo. Ou seja, ter ou não ter, isto está-nos a dizer que não interessa. Enfim, existem algumas técnicas que se podem aplicar para melhorar a taxa de acerto dos modelos. Eu não vou falar disso agora neste canal, até muitos de vocês já estão fartos destes, mas principalmente vejam esta técnica da ROC Curve, vejam o Edin, quem quiser explorar isto melhor, não é? E fiquem com esta informação, não é? Que realmente para já a curva como dá assim, se esta curva desce para baixo, tinham alguma coisa errada no. Mas se vocês depois chegam à conclusão, vamos supor, tal como na regressão linear, no assembly que fizemos, que estes coeficientes são todos relevantes, eu vou dizer que pronto, interessam todos ao modelo e depois vou então construir a nossa probabilidade. Como é que eu fiz isto? Eu construí eles chamam isto o log odd, não é nada mais. Como tínhamos aquela ponderação dos spreads, aqui chamamos do log odds, em que é a interseção, depois novamente o modelo vezes um coeficiente, o outro modelo vezes um coeficiente, e dá aqui um valor que essencialmente é um spread também. Se vocês compararem, isto não era obrigatório, mas eu pus aqui o log likelihood,
desta função é só para compararem que foi a mesma técnica que a gente utilizava quando fizemos o LPM, não é? Aqui é a mesma história. Não era obrigatório estarem a pôr isto, porque nós não vamos agora otimizar este valor. É só para vocês terem informação, mas depois de terem este spread, não é? Fica fácil, não é? Pois é repetir um pouco o processo. Isto era só para vocês terem informação. Vejam, qual é então a probabilidade? Agora utilizamos esse spread e utilizamos aquela função logística 1 a dividir sobre 1 mais a exponencial de menos, e depois utilizamos este log spread e dá-nos a probabilidade, que dá 29%, que é muito semelhante à probabilidade que tínhamos no modelo da regressão, se forem a ver, não é? Vejam, 26, ou seja, os modelos não andam muito longe. Aliás, estes modelos já viram, dão todos mais ou menos a mesma coisa. Às vezes é pequenas diferenças de percentagem. Pronto, mas tendo esta probabilidade, depois podem usar a outra probabilidade fazendo 1 menos isto, é o que é o caso. Depois tudo o resto se repete novamente, não é? A única diferença... o que é que eu fiz? Porque é que eu pus este spread? Que era para depois utilizar aqui o in, para utilizarmos a mesma técnica da distribuição normal, não é? Face ao spread da casa. Então... o que é que eu posteriormente fiz? Tendo este spread, ou seja, que é o equivalente, não é, desta combinação das probabilidades, etc, comparei com o spread real e fui ver a regressão linear. Foi só para tirar este valor, não é, de 1,57, que é para podermos aplicar, e eu associei então aqui o R quadrado também a este spread. Fiz novamente uma regressão só para ligar este spread que me dava aqui ao spread real, não é? Mas apesar de estarmos a trabalhar com as probabilidades, mas era para manter a mesma nomenclatura que estávamos a utilizar nas outras folhas. Ou seja, vocês já têm a folha construída, isto não é nada mais, vejam, vão buscar os valores a todos os outros modelos, depois tudo o resto se mantém praticamente. Só que aqui a logística tem este truquezinho que utilizámos no LPM. Nada de mais. Novamente, este modelo teve uma taxa de acerto bastante engraçada, 60,73, encontrou 247 apostas, teve lucro. Se apostar sempre não dava lucro, o que é normal. Há a mesma história. Vejam, fizemos 2 assemblies. Utilizámos um método da regressão linear e outro utilizámos o método da regressão logística, onde vimos pela primeira vez aquela curva ROC que ainda não tínhamos falado aqui, não é? Agora, vamos ver os resultados finais disto tudo já agora, porque depois apliquei então novamente aos jogos todos. Neste momento agora já temos os 80 jogos. A história é a mesma. Fui buscar os resultados dos outros modelos, apliquei, chego agora tenho os coeficientes que retirámos na parte de treino. Muito simples, é quase copy-paste. Quando tem esta folha montada é fazer um copy, mantendo depois os valores, né, disto constantes, etc. E tiram o output, né, necessário dos resultados finais. Então, quais foram as stats? Vejam, muito interessante. O nosso modelo, o GameScore Model, é os mesmos valores. Os nossos dois modelos, acabam por não ser é um modelo também, mas é uma junção de modelos, tiveram estes resultados, até tinham resultados promissores, 57,1, 60,7 no logístico, vejam os erros também de 1,50 e tal, muito parecido. O R quadrado, vejam, no da regressão bastante elevado, até superior ao do GameScore, e o do logístico também 19,4, superior se calhar à média dos outros dois modelos, o que era interessante. O logístico é engraçado que depois encontrou mais apostas que os outros modelos, e vejam uma coisa super interessante nos 80 jogos posteriores. Vejam qual foi o modelo, não é, que realmente teve a taxa de acerto maior. O Team Statistics Model, aquele modelo que tinha o R quadrado mais baixinho, foi na fase de teste, foi o que teve a taxa de acerto maior, o que é super interessante. Eu não sei se vocês estavam à espera disto, eu não estava à espera. Ou seja, o futebol, eu vos passei, tem muito mais do que golos, não é? Há muitas variáveis e nós trabalhamos com pouquinhas, cantos, variáveis que tínhamos facilmente disponíveis, não é? Mas trabalhámos com golos, cantos, cartões, etc. E um modelo que nem sequer contabilizava golos foi o que depois no teste teve melhores resultados. Atenção, claro que isto é uma amostra pequenina, eu diria que não é estatisticamente significativa para tirar conclusões. Nenhuma delas, aliás, tivemos este trabalho todo e depois no final não vamos se calhar tirar grandes conclusões. Mas é interessante ver que alguns modelos tiveram uma performance melhor que outros, não é? Mas há muita coisa que ainda tem que se explorar, não é? Para se calhar aperfeiçoar este tipo deles.
Isto é uma base, não é, para vocês começarem a entender estas coisas. Mas é isto que se reflete aqui, não é? 56,54 foi o modelo que teve a melhor taxa. Vejam que o modelo do assembly de logístico teve a taxa de acerto piorzinha, ou seja, este modelo de montagem não correu tão bem, né, na regressão logística. Os erros de regressão, o Team Statistics, como vos disse, aquele standard error era o que tinha maior. Depois temos o R quadrado também, era também dos que tinha mais baixo, ou seja, o modelo explicava menos o futebol, mas foi o que na fase de teste acertou mais, não é? Eu acho isto impressionante. Os resultados aqui não houve grandes alterações, tem agora mais dados. A comparação, pronto, eu depois acrescentei aqui o assembly de todos os modelos, é isto que eu tenho aqui. Vejam, o nosso modelo, é engraçado que este logístico, a semana passada havia os outros dois que tínhamos montado, o LGM, não é? Estavam em território até negativo, mas recuperaram um bocadinho no final, o que é bom, e este logístico por acaso foi o único que deu prejuízo. Mas vejam, o modelo que em level stake deu maiores retornos acabou por ser o Team Statistics, e a nível do critério de Kelly também foi o Team Statistics. Que é engraçado. Vejam que é engraçado que o Logit teve uma performance, se vocês repararem, bastante interessante a nível de Kelly Stake logo ao início, mas depois teve aqui um decaimento, perdeu bastante jogos e depois aqui para o final também começou a ficar um pouco prejudicado, ao contrário do Team Statistics. Achei interessante. Aqui estão os gráficos, vejam, bastante irregular esta parte logística, realmente foi complicada, e vejam que quando a gente faz na amostra de já real, a gente começa a ter empates, não é? Não se esqueçam desse pormenor. Pronto, a curva é mais irregular, sem dúvida, foi o que teve pior performance e era o que nos dava prejuízo. Por isso, aliás, perdemos 41,6 unidades. Não é? Cuidado com o Logit, não é? Com este assembly. Não sei, eu estive a ver se me tinha enganado alguma coisa, eu penso que não é? Mas pronto, estão aqui os resultados, e o que teve aqui uma performance melhorzinha foi o Team Statistics. Aliás, nós tínhamos feito isto no Team Preview. Pronto, é isto que eu queria vos falar, realmente era este assembly em forma de regressão linear e este assembly em forma de versão logística, não é? Podem utilizar as duas vertentes, estudem um bocadinho mais desta versão logística, vejam o add-in também, que tem muita coisa interessante que vocês podem utilizar, o Team Statistics. E agora, para finalizar, então, lições, não é? O que é que eu posso dizer sobre estes modelos? Pronto, é o que eu digo aqui, no primeiro ponto existem muitas abordagens que podemos utilizar na criação de modelos. Vejam que utilizámos 6, mais 2 de Assembly. Eu podia também fazer coisas para melhorar a percentagem de acerto dos modelos, há técnicas também, mas no Excel às vezes depois as coisas começam a ficar mais complicadas. Outra coisa que é que percebam, não existam modelos infalíveis, aliás as margens de lucro assim no longo prazo às vezes são marginais, eu diria entre 1 a 10% se for um bom modelo, não é? Não se esqueçam que depois a casa de apostas tem a sua margem de negócio, vocês querem ter uma margem que seja pelo menos superior à margem da casa de apostas, não é? Como é óbvio. Senão se calhar vão perder dinheiro no longo prazo. Outra coisa que é engraçada é isto, não é? O futebol tem muita variabilidade e as amostras são pequenas quando começam a ser relevantes. O que é que eu quero dizer com isto? Vejam, nós temos 380 jogos. Todos os anos há mudanças na equipe. Todos os anos temos o mercado de inverno. Depois, temos períodos onde às vezes as coisas não temos dados suficientes. No início de temporada, porque ainda não sabemos muito bem a performance das equipas. O futebol realmente tem muitas variáveis e nós só usamos meia dúzia delas, né, para tentar caracterizar, né? E viram que os modelos às vezes só explicavam entre 15% e 20%, né? Então, e os outros 80%, onde é que podemos se calhar arranjar mais variáveis que nos ajudem, não é? Não é fácil, não é, criar este tipo de modelos, não é? Outro ponto é os modelos podem ser rígidos quando utilizamos a otimização. Vejam que quando fazemos a otimização nós queremos minimizar o erro, então o que é que o Excel? O Excel não sabe que isto é um jogo de futebol, não é? O Excel vai dizer, olha, para teres o menor erro possível, ou para maximizar aquele logaritmo, mas é mais fácil perceberem com o erro, não é? Quais são os valores que eu tenho que ter nos jogos, não é? Nos coeficientes para minimizar aquele erro. Pode estar muito restrito à nossa amostra. E vejam que a amostra eu peguei em 300 jogos seguidos. Há técnicas para tirar uma amostra aleatória do conjunto de dados, não é? E aqui no Excel também não é fácil de fazer essas coisas, tá bom? Mas pronto, querem que fiquem com esta ideia, cuidado com estas otimizações que às vezes realmente são muito rígidas. Outra é, estamos numa era de dados, se vocês quiserem mais dados, se calhar têm que pagar, não é?
sei lá, stats bombs, coisas desse género, né? Apesar de existir muita informação gratuita para começarem a aprender, que é este o objetivo destes vídeos, e construir os primeiros modelos, né? Se tiverem muitos dados, depois pode-vos sair da carteira, né? Outra coisa que eu quero que percebam é o mercado é o conjunto de informação qualitativa e quantitativa. Aqui nós tivemos uma abordagem quantitativa. Mas pensem nisto, as casas de apostas abrem o mercado. A odd com que eles abrem não é fixa. Pois eu já falei um pouco disto, há uma gestão de risco, se entrar muito dinheiro a favor de uma seleção ou não. Também pode haver uma opção de manipulação de mercados, se calhar nos jogos assim de ligas inferiores. Depois, a maior parte das pessoas aposta muito em cima, quando sai o 11 inicial, etc, etc. Nessa altura, praticamente, se calhar já não há valor no mercado, entre aspas, porque o mercado já absorveu a informação, não é? Mas também há pessoas que apostam, lá está, naquilo que vai acontecer, que é o que eu digo aqui, o mercado é muito recreativo. Vamos supor que eu era um apostador sharp. Eu não me considero um apostador, já vos disse isso várias vezes. Quantas vezes não veem os vossos colegas, né, apostam, fazem múltiplas com os jogos favoritos do dia? Fazer uma múltipla de over de 1,5 com odds de 1,30 ou 1,20. Lá está, isto é o que eu chamo, é para os suckers e para os squares. O mercado está muito virado, e o mercado depois também às vezes segue as tendências destas pessoas alucinadas. Aliás, vejam, também há muitas pessoas aí a divulgarem apostas para vocês, não é? Promover apostas para vos afiliar, etc. Aquelas apostas básicas de apostem no favorito, pronto, vai ganhar hoje. Bora fazer aqui uma multiplazinha com over. E o mercado às vezes tem que seguir essa tendência também dos recreativos. Mas pronto, isto é uma opinião pessoal, não é? Outra coisa muito importante é quando querem ser bons em alguma área, têm de investir tempo. Esta área eu sei que foi difícil, estes vídeos para muitos de vocês que seguem o meu canal, aliás isso notou-se nas visualizações. Não é para todos, sem dúvida, mas eu também tive pessoas que gostaram e fizeram perguntas e eu tentei responder a todas, não é? E gostei muito de ver as pessoas que realmente tiveram interesse nisto. Tá bom? Assim, alguns pontos, sumariamente, e vou deixar aqui alguns desafios que achei interessante para vocês, desafios, projetos. Um primeiro desafio será a combinação dos dados da 538 com a Football Data. Porquê? Os dados da 538 têm, por exemplo, o XG, têm um modelo deles, porque não? Podem utilizar a informação do modelo deles e fazer uma ponderação com uma regressão, como fizemos este assembly, estão a ver a técnica. Mas não se esqueçam de uma coisa, já agora fica aqui a nota, a 538 e a Football Data, os nomes das equipas, algumas delas são diferentes, ou seja, vocês têm de criar um ID para o jogo único, que é para depois poderem ligar as duas bases de dados, e se calhar na fase de preparação, quando fazem um web scraping, têm que mudar os nomes de uma das bases de dados para equivaler aos nomes das equipas da outra base de dados. Estão a ver a ideia? Fica aqui uma dica. Eu já disse isto várias vezes, experimentar isto noutros esportes que tenham uma resposta binária, ténis, basquete, hockey, onde os empates sejam um pouco prováveis, porque assim não tem que fazer aquele truque de mudar um empate para dois jogos e ser uma equipa a ganhar e outra equipa a perder, tá bom? Depois, isto é se calhar para pessoas que têm mesmo interesse, investir em linguagens de programação, R e Python e aplicar. Muitos destes métodos já existem, libraries, já existem add-ins, entre aspas, nestas linguagens de programação, não é? Ou seja, vocês dão os inputs, entra o porco, sai o chouriço, não é? Da caixa. Se vocês perceberem o que estão a fazer, claro que não precisam de decompor isto como eu fiz no Excel, não é? Podem logo aplicar e é muito mais rápido. Isto em R, Python, custa muitas das vezes nas linguagens de programação é o tratamento dos dados, porque depois aplicar a técnica em si, o método é rápido. Às vezes é uma linha de código ou duas, estão a ver? Por isso, se tiverem realmente interesse, aconselho vivamente a utilizarem linguagens de programação, ok? Depois, havia várias coisas que eu podia ter falado, mas não é fácil de fazer às vezes em Excel. Uma delas era o Principal Component Analysis. Isto é um método, vejam, se vocês trabalharem com vários dados, muitos dados mesmo, isto basicamente faz uma redução e cria uma espécie, uma variável que é uma combinação se calhar de vários fatores que depois vai ser mais relevante para o vosso modelo. É muito utilizado este PCA, tá? Só quero deixar aqui uma chega. Redes neurais também é muito interessante, pus aqui um exemplozinho qualquer com a parte probabilística, etc. Este Adaptive Regression Analysis, por exemplo, o que é que eu quero dizer com isto? Imaginem que vocês têm um modelo de Team Ratings, não é? E falta um jogador e vocês
ao faltar esse jogador, tem um parâmetro no vosso modelo que podia ser uma regressão, só que depois ele adapta-se, não é? Como esse jogador importante falta, o vosso modelo já vai ter um output diferente, ou seja, é uma regressão que se adapta realmente aos elementos das equipas. Por exemplo, são algumas coisas para vocês explorarem. Mas penso que aqui no canal o mais interessante é tentarem explorar isto sem uma resposta binária, combinação de bases de dados, também FBRF também podem utilizar, não sei, depende do que pretendem fazer, experimentar outras ligas, e adaptar a Futebol Data nem sempre tem o mercado asiático aparece mais nas ligas principais, não se esqueçam, e tem que adaptar as odds de 1x2, um pouco como eu quase que tinha feito na aula 1 ou na aula 2, não é? Mas estava a criar muita confusão, mas depois tem que criar ali uma espécie de variável, tipo, neste caso seria a favor da equipa da casa ou contra a equipa da casa, que seria o equivalente a um lei, não é? Pronto, e o Python R para quem quer se calhar aprender mais sobre estas coisas e investir na Data Science. Pronto, meus amigos, é tudo. Olha, eu espero que tenham gostado, sim, de tudo isto. Mas deixem o vosso like, sim, partilhem com os vossos amigos. E mesmo os que não experimentaram, que não tiveram interesse, espero que tenha ficado alguma coisa na vossa cabeça. E um dia, se tiverem interesse, lembrem-se, o Rui na altura falou-me qualquer coisa disto. E depois os vídeos estão aqui, percebem? Os meus conteúdos são tipo intemporais, ou seja, são válidos hoje, daqui a uma semana, 1 ano, 2 anos, 3 anos. O futebol em princípio não vai mudar assim tanto, e estes métodos clássicos são sempre aplicáveis, né? Quando estiverem dispostos a aprender um pouquinho mais sobre estas coisas, visitem o canal, como é óbvio. Sim, um abraço, fiquem bem, sim, e até um próximo vídeo.